O Israel está lembrando aqui, depois da apresentação do currículo dele, ele tem só metade do tempo. Vou passar aqui para o Israel falar um pouco sobre a questão da comunicação desse aspecto. Tudo bom, gente? Boa tarde. Primeiro, desculpa por aquele episódio embaraçoso do currículo terminado ali, infelizmente. A gente decidiu que fosse tudo listado aqui, era para extrair o que se adequasse melhor a essa conversa. Eu sou jornalista, atuo há 29 anos no jornalismo cultural, sou gestor cultural, sou um ativista da defesa da democratização das comunicações, da comunicação como um direito humano essencial. E a contribuição que eu posso trazer aqui, eu acho que ela dialoga um pouco com essas diferentes perspectivas, mas ela está muito calcada no enlace de duas áreas que foram duramente impactadas pelo que eu chamo de nova ordem digital, que são a comunicação e a cultura. Do meu ponto de vista, e é bom que eu alerte que eu sou um otimista, a cultura se beneficiou, embora isso ainda não tenha se materializado suficientemente, pela mudança de paradigmas que, por exemplo, implodiu a lógica que vigorou durante um século no mercado fonográfico. De outro lado, a comunicação foi bastante impactada pela emergência dessa polifonia, dessa multiplicidade de vozes que passou a tomar conta e a se posicionar de todos os lados o tempo todo, por meio da internet, por meio, sobretudo, das redes sociais. Eu, de um lado ou de outro, vejo o momento como um momento muito desafiador e muito favorável, mesmo que, do ponto de vista de carreira, do ponto de vista profissional, como jornalista que sou, os postos de trabalho estejam na míngua. Cada vez menos oportunidades de trabalho no modelo clássico da mídia, né? Do que os nossos avós, a minha geração pelo menos, se habituaram a entender como comunicação. Rádio, televisão, jornal, revista, esse modelo analógico que eu diria que hoje define a olhos vistos porque vigora, conduzido por uma mentalidade a carvão. Há um descompasso gigantesco entre a realidade do momento histórico e o modelo de negócio, mas não só. Há uma distância gigantesca entre a capacidade da comunicação exprimir os desejos coletivos. O que é que eu quero dizer com isso? E onde é que eu vou chegar aqui para linkar com a nossa conversa, né? É muito evidente, desde a Primavera Árabe, de 2011, que há um descompasso entre o modelo de organização do mundo, por meio do poder público, e os desejos do cidadão, de quem é impactado pelas decisões tomadas por quem detém o poder. É o que em 2013 ficou mais claro aqui na Jornada de Junho e que vem sendo traduzido de uma maneira mais direta como crise da representatividade, uma crise da democracia representativa e a emergência, o fortalecimento, ou pelo menos o desejo de novos caminhos que nos guiem em direção a uma democracia participativa. Ou seja, o cidadão em geral, ou pelo menos essa nova geração que emerge a partir dessa configuração da nova ordem digital, não quer mais que falem por ele, simplesmente, mas sim que abram espaço para que ele fale. Isso
na minha visão, tem diretamente relação com o impacto na dinâmica, na lógica comunicacional. No caso do setor cultural, e desse contexto que se vive hoje, eu acho que essas coisas estão diretamente relacionadas. A gente vive um momento histórico do capitalismo, que é o do capitalismo cognitivo, em que o principal ativo é o conhecimento. Não que o conhecimento fosse dispensável, não fosse determinante nas outras eras do capitalismo, mas hoje o conhecimento difuso, o conhecimento impalpável, o conhecimento que não se materializa em algo de pegar com a mão, ele tem tanto ou mais valor nesse contexto da economia criativa, das indústrias criativas e da produção de bens simbólicos. Quando a gente fala em economia criativa, é disso que a gente está falando, né? De uma tentativa de compreensão da dinâmica econômica a partir da perspectiva do bem simbólico como valor principal, como valor que diferencia, que distingue os produtos, os bens, os serviços que se moram ali, que estão relacionados ali naquele ambiente. Eu acho isso um grande ponto de virada possível do setor cultural. A gente está falando de criatividade. Não há ninguém que exercite mais esse ativo, essa potência chamada criatividade, do que o artístico, do que o setor cultural. O que nos falta, afinal, para dar o salto em direção a uma coisa simples, elementar, muito básica, que também não nos distingue tanto de todas as demais atividades, mas acho que pode ser uma maneira de traduzir essa inquietação que todos temos, né? Qual seria? A inquietação de que a gente possa fazer o que gosta e viver do que faz. Não é muito, né? Será que a gente está sendo muito exigente? Não me parece que seja tanto assim. A nossa dificuldade é que este é um meio tão cheio de pontas, tão pontiagudo, de tantas carências, de uma escassez crônica e de tão poucas possibilidades de tradução na dinâmica da economia clássica, né, da capacidade de encapsular, de transformar em produtos palpáveis que cheguem às mãos das pessoas e sejam reconhecidos como algo indispensável, que o pouco pirão que se tem é disputado a tapa entre todos nós o tempo todo. Eu diria que o maior problema da cultura somos nós. Eu diria que o maior problema da desestruturação do setor é a nossa incapacidade de diálogo, e aí eu concordo, para mim esse é um dos principais ativos desse momento. Se a gente não tiver condições de sentar para discutir o que nós temos em comum, minimamente, e consensuar uma estratégia que nos permita avançar juntos um passo adiante, a gente vai continuar andando de lado ou para trás, disputando o que é do meu interesse particular. E todos temos os nossos. Esse estado de engalfinhamento permanente, de chutes, pontapés, cotoveladas, socos no olho, que move o setor cultural, é o retrato do nosso atraso. A nossa condição de semi-indigência, do ponto de vista das políticas públicas, é fruto da nossa própria incompetência. Enquanto nós não tivermos capacidade de olhar para o espelho, somos uns nos outros, e reconhecermos que a gente precisa tentar enxergar uma estratégia de médio e longo prazo que nos permita estabelecer uma relação de confiança mínima e que
nos leve esse passo adiante juntos, mesmo que todos os demais a gente resolva trilhar separados, a gente não vai sair do lugar. Quer dizer, é preciso parar de olhar para o que nos diferencia, para o que nos distingue, e passar a olhar para o que nos aproxima, para que a gente tenha uma causa, uma, meia, se não for, não der para chegar em uma, meia, que nos mova em bloco. Cada vez que a gente tiver capacidade disso, a gente vai de verdade avançar, como diz o filósofo Chico Sainz, um passo adiante você já não está no mesmo lugar. Eu acredito muito nessa possibilidade. Agora, como é que isso se dá, portanto? Isso se dá de maneira coletiva. Isso se dá por associativismo. Isso se dá por colaborativismo. Pela capacidade de nós nos unirmos, ou pelo menos nos aproximarmos instantaneamente, que seja, e pactuarmos esse pé adiante, se não for possível dar um passo adiante. Quer dizer, a condição essencial hoje da defesa da singularidade está em ser plural. Se você quer ser singular, seja plural. Se você não conseguir enxergar isso dessa maneira, vai ser muito mais difícil você viabilizar-se pessoal e profissionalmente atuando no setor cultural com essa ambição gigantesca que é fazer o que se gosta e viver o que se faz. A minha contribuição aqui, ela, pelo tempo exíguo que eu tenho, eu resolvi mudar um pouco a estratégia, mas eu vou passar muito por alto nas possibilidades que estão apontadas no que eu diria, que é essa questão dos arranjos produtivos e dos arranjos criativos na área da cultura. A base que é capaz de sustentar essa possibilidade dos arranjos produtivos, dos arranjos criativos, é, para mim, o lugar mais interessante hoje nesse processo de repactuação do jogo de forças entre sociedade civil e poder público. Por quê? Porque, de um lado, nós estamos perdendo a inocência em relação à capacidade do poder público de nos atender. Não é possível que ainda haja artistas, escritores, agentes culturais em geral, que suponham que a solução virá do céu, que o seu talento será um dia reconhecido magicamente, ou que algum governante vai entregar de bandeja o pote de ouro no seu braço para que ele siga confortavelmente até o fim dos tempos. Isso é um indutor de aproximações, né? Eu tenho tentado acompanhar o máximo possível e viver de dentro desses processos de construção coletiva, seja nos coletivos. Eu tenho a felicidade de estar numa terra que eu já estive a convite de um exemplo que eu conheço relativamente bem, que é o do Goma, aqui, que é um dos pilares do Fora do Eixo. Eu acho um case, isso sim, case de sucesso, com todas as polêmicas, com todos os massacres e as tentativas de desqualificação pública que se fez, mas eu acho que ali tem uma inquietação poucas vezes vista e tão incisiva, tão transformadora da capacidade de fazer enfrentamentos. Essa ação coletiva, seja por meio de coletivos culturais, coletivos de mídia, seja por meio da associação entre essas forças da sociedade, que se chama, vez por outra, de movimento social das culturas, por exemplo, seja por meio de outras formas de aproximação, de organização,
E isso não começou agora, isso não começou com a internet, né? A experiência das cooperativas vem de longa data, das cooperativas do mundo atravessa séculos, já não talvez com essa consciência nesse formato, mas desde que a Revolução Industrial mudou a relação do trabalhador com o processo de produção, e que foi preciso reorganizar a lógica, que essa tentativa de aproximação de cooperativismo vem prosperando. Essa condição, essa necessidade indispensável do momento de que a gente aplique cada vez mais juntos, para dentro dos nossos segmentos, nas nossas áreas de atuação, nas expressões artísticas em que a gente escolheu atuar, mas também para fora, na articulação com o poder público, na ocupação de espaços que ainda são muito frágeis, mas não deixam por isso de ser valiosos, como os conselhos de cultura, as conferências municipais, estaduais, ou federal de cultura, e outras oportunidades que se tenha de diálogo continuado com as diversas instâncias da administração pública ou do poder. Essa conjunção de forças é que tem levado de um lado, a criação de uma política de programas de acesso público, digamos assim, né, de seleções públicas, seja por meio de editais, seja por meio de prêmios, mas também tem como efeito colateral uma tentativa de enquadramento da sociedade que gera ruídos. Eu dou aqui como exemplo dessa dificuldade do poder público se relacionar com a nova dinâmica também, citando os pontos de cultura. Para se relacionar com o poder público, não basta você ser um ser humano, você tem que ser um CNPJ, você não pode ser um CPF. Então, essa CNPJização do mundo. A CPF também nos tira o sentimento de ser finado. Somos um povo. O Anil está dizendo que o CPF enumera todo mundo e nos afasta da condição de ser. A dificuldade do setor público de se relacionar com pessoas de carne e osso e de exigir que você cumpra determinados requisitos legais e seja uma empresa, mesmo que seja uma empresa de um homem só ou de uma mulher só, gera curtos-circuitos na lógica da produção cultural, na lógica que move certos nichos do setor cultural. Os pontos de cultura mostram isso com clareza. O que são os pontos de cultura? Na minha opinião, uma das mais valiosas ações de política pública, na medida em que tenta empoderar a ponta. E isso é preciosíssimo. Você reconhecer o valor que algo orgânico, que nasceu no interior da sociedade, lá no grotão mais remoto do mundo, tem relevância e merece receber suporte público para prosperar, é de extrema importância. O problema é o passo adiante. Eu te dou esse dinheirinho aqui, mas antes você tem que virar um CNPJ, você tem que encaixar suas ideias em planilhas, você tem que prestar contas, você tem que multiplicar a escala disso que você está fazendo, você tem que ser uma coisa que você nunca foi. Esse desvirtuamento, que é a maneira que o setor público tem, isso não é feito de maldade para sabotar. Isso é um problema crônico de como se maneja a engrenagem do poder público, que é uma das coisas mais antiquadas do universo, sobretudo no contexto, no confronto com uma condição dessas que se vive hoje
da tal nova ordem digital. De todo modo, há experiências muito bacanas que vêm prosperando aqui e acolá, atuando na brecha, tentando lidar imaginativamente com esse quadro de tantas dificuldades. Uma dessas experiências é justamente a dos arranjos produtivos locais. O que é que são os arranjos produtivos locais, ou APLs? Eles são o reconhecimento da vocação de um determinado lugar e uma tentativa de mapeamento e articulação entre os agentes que atuam de forma diferente naquela mesma ação. O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior lançou no edital há 2 anos, junto com o MINC, exatamente, o MINC e o MINC, há 2 anos, né? O Bruno podia ter falado muito bem disso, conhece profundamente um dos cases, né? Foram 27 propostas selecionadas, 2 delas são de Minas Gerais, uma, o Bruno está mergulhado até o cavanhaque dele. Ele ficou puxando, assim. Tem uma outra experiência, e nesse caso é de gemas e joias, né, a experiência deles lá. Isso foi, como é que isso foi feito? Né? Foram apresentadas propostas dentro dessa dinâmica de articulação entre as diferentes peças dessa engrenagem chamada arranjo produtivo local, ou seja, você tentava aproximar agentes da mesma cadeia que atuavam de forma diferenciada naquela área e fazer todo mundo pensar sobre o que fazia e trabalhar juntos para aperfeiçoar essa dinâmica, reduzir custos, desenvolver projetos que pudessem abrir outras possibilidades, fortalecer aquilo que se fazia. A outra experiência de Minas Gerais é do Polo Audiovisual da Zona da Mata, o pessoal da Fábrica do Futuro, de Cataguases. Vieram aqui no ano passado? No último seminário ele estava aqui, o César Pico. Enfim, eu estou ilustrando isso só para mostrar que, independente daquela marca de açúcar, a união ainda faz a força. Né? Isso mais do que o slogan maltratado pela publicidade, cada vez mais nesse contexto em que a gente às vezes se imagina isolado pelas redes sociais, pela internet, essa ideia de que a internet afasta, que as pessoas não se relacionam mais com mudantes, etc, etc. Tem uma potência aí que não se tinha, não se teria sem isso, que a gente talvez ainda não saiba usar da maneira como se poderia. O setor cultural, ele tem especificidades, evidentemente. Eu acho que fica claro de enxergar como alguns segmentos se beneficiaram mais que outros dessa dinâmica. Né? Por exemplo, o pontapé, ele não consegue se engarrafar e se digitalizar, se compactar e se distribuir pela internet fisicamente, presencialmente. Mas ele pode tornar-se um vídeo que vai levar o trabalho dele mundo afora, em lugares onde ele talvez nunca fosse. Né? Algumas ações, alguns produtos, algumas áreas, elas são favorecidas pela sua condição. Quando a música começou a ser registrada, e quem inventou isso, o fonógrafo, foi Thomas Alva Edison, o mesmo nome que nos ilumina hoje, que aliás é um dos caras que, um dos maiores ratos caçadores de patentes do mundo. Ele chegou a ter mais de 1.700 patentes registradas, ou seja, lá no século XIX o cara estava muito ligado na ideia de uma das polêmicas do século XXI, que é a questão dos direitos autorais. Nessa condição, nesse embate entre os direitos e os esquerdos autorais,
entre o modelo ECAD, vertical, né, as grandes corporações e o Creative Commons, por exemplo, outras liberalidades sobre a livre circulação de conteúdo e de bens simbólicos, a gente consegue ver com clareza o jogo de forças. Naquela época, no século XIX, para uma música circular, ela tinha que ser gravada num rolo de cera, que era assim, né, uma música. Imagina o que era ser, querer ouvir uma orquestra no século XIX. Ou você trazia dezenas de seres humanos aqui na UFO, ou você ia lá para Viena para ver a Filarmônica de Viena. Né? Não tinha avião ainda, tinha que ser de navio. Então a turnê de uma orquestra dessa levava uns 6 meses para fazer 3 concertos, se fosse fazer, e ainda tinha que fretar um navio para levar aquela galera. Quando o Thomas Edison encontra essa solução do registro da música em cera, no cilindro de cera, a música passa a se tornar acessível, a música dessa orquestra passa a se tornar acessível em outros lugares onde a orquestra não está. Então essa ideia do que depois a indústria, os estudos aí, indústria cultural e tal, passaram a chamar de reprodutibilidade da obra, ela democratizou o acesso, sem dúvida nenhuma. A possibilidade de esparramar os conteúdos culturais pela internet multiplicou e radicalizou essa expansão, por mais que haja os embates entre direitos, esquerdos e centros autorais. Agora, é preciso, acho que a gente precisa ter clareza do impacto desse momento que a gente está vivendo, que talvez por estar tão imerso nele, a gente não consiga enxergar com facilidade. Um moleque de 19 anos, nos anos 90, implodiu 100 anos de lógica da indústria fonográfica. Foi o cara que criou a circulação de música pelas redes P2P, peer-to-peer, que criou, como é que chama, né? O Napster. Obrigado. Um cara de 19 anos implodiu um dos grandes conglomerados da economia mundial, né? Que ainda tem força global, residual, né? Porque é gigantesca, atua no mundo inteiro, mas hoje já não tem mais a mesma força que tinha 2 décadas atrás, 3 décadas atrás. Por quê? Porque eles construíram esse modelo de negócio, que era um modelo concentrador, era um modelo vertical de produção, era quem escolhia quem ia ser ou não legitimado como artista era o executivo daquela empresa. Se você não gravava um disco, que artista é você? O que esse cara fez foi romper com isso, porque as gravadoras detinham todo o processo de produção, de distribuição, de difusão, de comercialização de tudo. Esse modelo vertical. Hoje não, é um modelo multifacetado. Todo mundo não precisa nem saber música para fazer música. E 2 programas, todo mundo tem condições de se manifestar artisticamente, digamos assim, com mais qualidade, seja lá o que queira dizer qualidade, com mais consistência, com mais objetivos estéticos ou menos objetivos estéticos. O fato é que, nesse momento, chutou 2 minutos aqui, não está gostando da minha conta. Só para eu o fato é que, vamos dar uma vez, o fato é que nesse momento eu vejo essa condição que nós temos aqui como uma grande oportunidade, sim, para que a gente tente explorar melhor essa condição e responder a essa questão que nos move, né? A questão da cultura como da sobrevivência à existência. Existir demanda ser conhecido e reconhecido.
E aí, a capacidade de acessar os meios de comunicação e os canais de difusão é determinante. Sobreviver disso são outros 500. O Bruno, por exemplo, existe. A revista Mucuri Cultural existe. Ah, firme e forte, tropegamente, num ano faz 3 edições, outro faz 2, outro faz 1. Mas está aí. Lindo e louro, esbelto, né, exibindo essa tez invejável do sol do Cujo. Isso aí é propaganda subliminar. Agora, como viver disso? É aquele dilema, né? Você quer ser artista? Sensacional. Arruma um emprego. Arruma um emprego, vai fazer concurso, arruma um emprego e aí vai ser artista à vontade. Agora, a gente tem que pensar que essa condição, a condição que se tem sempre foi essa. O Machado de Assis era funcionário público. O Drummond era funcionário público. O Lima Barreto era funcionário público. Isso fez deles menos artistas do que eles poderiam ser. Né? O Barbosa, quer dizer, se for levantar aí, tem uma coisa que é a sobrevivência e outra coisa que é a existência. Conjugar as duas coisas na atividade artística é que é o nosso grande desafio. Daí eu volto à questão original para encerrar aqui. Eu acho que a resposta, se houver, virá da nossa capacidade de nos aproximarmos e de tentarmos juntos fazer todos os enfrentamentos. Começa em reconhecer os espaços e ocupá-los. Tem abertura do poder público para o diálogo? Eu quero falar. Não tem? Vamos abrir agora. Ocupou um espaço, tem que qualificar o espaço. Também tem que dizer que veio. Porque o que mais tem é gente querendo ocupar espaço, mas o que mais tem ainda é gente que chega lá e não sabe o que fazer com ele. Então a gente precisa mais uma vez assumir a responsa das nossas dificuldades e chamar para nós mesmos a responsabilidade pelo nosso Estado, seja ele de graça ou de financiamento. Muito obrigado.